Nesse vídeo, nós vamos fazer a modelagem desta peça aqui. Nós vamos usar o comando extrusão e o comando furo. O software utilizado para fazer a modelagem dessa peça será o software CAD Creo Parametric, versão 4.0. A versão que eu vou estar utilizando aqui é a versão educacional. Aqui na janela do Creo, nós vamos em Novo, marcando o ícone peça e com o subtipo sólido, vamos digitar o nome. No caso, eu vou utilizar o nome exercício 3. Lembrando que não é recomendado utilizar acentos e caracteres especiais no nome, e nem espaço. Utilize underline para separar. Damos um OK. Feito isso, nós vamos clicar em esboçar. E vamos selecionar um plano. No caso, eu vou selecionar o plano frontal, que é o plano XY. E vamos em esboço. Agora vamos começar modelando a peça pela vista frontal do desenho técnico. Eu vou começar utilizando o comando linha e vou fazer todo aquele retângulo que contém na vista frontal do desenho técnico. Faço uma linha reta, outra embaixo. Bom, uma linha que eu fiz acabou não ficando na vertical. Para resolver isso, eu vou utilizar uma restrição, que seria a restrição vertical para mim alinhar essa linha. Então, eu vou ali no painel em restrição, seleciono a vertical, clico nela, e em seguida eu vou na minha linha e clico na linha. Pronto, nota-se que a linha ficou na vertical. Agora eu vou colocar as dimensões. De acordo com o desenho, eu tenho um comprimento de 108 mm. Então eu coloco aqui 108 mm. E a minha altura, de acordo com o desenho, é de 50 mm. Bom, eu recomendo sempre fazer o desenho alinhado com os eixos X e Y. Isso me facilita muito na hora que eu vou fazer a montagem, pois eu vou ter os planos atravessados na minha peça. Para fazer isso, eu vou em More, clico no ponto, e agora eu vou lá na minha linha do retângulo e marco um ponto, e depois eu marco outro ponto bem no meio da minha linha, do outro lado. Depois agora vou utilizar a restrição coincidente, seleciono essa restrição e clico no ponto da linha e digo que ela é alinhada com esse eixo aqui. Pronto. Agora eu vou dizer que a outra linha é alinhada com esse outro eixo ali. Eu vou em coincidente, seleciono o ponto que eu criei e clico nesse eixo horizontal. Pronto, agora a minha geometria está bem alinhada com os eixos. Feito isso, agora eu vou adicionar os furos. Largo, como são 4 furos, vou largando eles aqui. E agora eu vou colocar as dimensões. Do centro desse círculo até a lateral da peça eu tenho 12 mm, conforme mostra o desenho. Então eu vou botar do centro do círculo até a aresta, 12 mm. E agora eu vou alinhar verticalmente esses meus dois círculos. No meu desenho eles são desalinhados, então eu vou utilizar uma restrição para isso, que seria a restrição vertical. Então eu seleciono o centro do primeiro furo e alinho com o centro do outro furo. Pronto, eles ficaram alinhados na vertical. Assim eu não preciso utilizar mais cotas. Agora eu vou cotar a distância entre eles, que seria 30 mm. Agora eu tenho que cotar a distância da aresta de cima até o centro do círculo. Eu faço a diferença entre 50 e 30, que dá 20. Então, 10 para cada lado. Agora, para mim não precisar utilizar mais cotas nos demais círculos, eu posso utilizar as restrições. No caso, eu posso alinhar esse furo com o outro furo na horizontal.
Para isso eu vou utilizar as restrições. Seleciono a restrição horizontal e alinho o centro desse furo com o centro do outro furo. E a mesma coisa para o círculo de baixo. Pronto, agora eu posso alinhar os outros furos na vertical. Uso a restrição vertical, alinho o centro do furo com o centro de furo. Agora eu posso cotar o raio dos meus furos. Como o raio é 5, eu vou lá no meu desenho e coto o raio 5. Para mim não ficar aplicando a cota em todos os outros círculos, eu aplico a restrição de igual. Então eu clico no círculo e digo que ele é igual aos demais círculos, que é igual a esse círculo. Pronto, esses dois círculos são iguais. Agora eu digo que aquele círculo é igual ao outro círculo. E eu vou em igualdade e digo que aquele círculo é igual àquele. Pronto, agora todos os círculos estão com raio 5. Agora nós vamos fazer aquele furo central que tem no nosso desenho, que é o furo com um diâmetro de 20. Então eu venho aqui e largo um círculo no meu esboço. Faço a cota dele. No caso, como o diâmetro é 20, então o raio será 10. E se eu quiser, eu posso alterar a cota para diâmetro, só clicando nesse botão. Feito o círculo, agora vamos alinhar ele na horizontal. Utilizamos a restrição de coincidente e clicamos no centro do círculo e no eixo horizontal, para alinhar ela mais no meio da geometria. Agora vamos colocar a cota do centro desse círculo até o centro do outro círculo, colocando a distância de 37 que consta no desenho. Pronto, agora nós vamos fazer aquele rasgo ali da vista frontal. Largamos um círculo, como ele já é centralizado. Mas vamos fazer vamos largá-lo e vamos utilizar a restrição coincidente para alinhar ele com o eixo horizontal. Agora vamos colocar as linhas. Vamos colocar essa linha tangente ao círculo, ou seja, ela sairá pela tangente desse círculo em linha reta. Então vamos na restrição tangente, clicamos na linha e clicamos no círculo. Se der algum conflito, selecionaremos qual restrição devemos retirar, para que a restrição tangente seja aplicada. Pronto, feito isso, podemos ver que a linha que colocamos tangente ela é contínua à lateral do círculo. Fazemos a mesma coisa para outra linha. Vamos em tangência, clicamos na linha e clicamos no círculo. Aplicado a tangência, agora vamos retirar esse segmento do círculo que sobrou. Vamos em apagar segmento e clicamos nesse círculo que sobrou. Pronto, feito isso, agora vamos colocar a dimensão desse raio. Notamos que ele tem um raio 6, de acordo com o desenho. Clicamos no círculo e colocamos a cota. Como ele disse que esse raio era igual aos demais, porém ele não é. Então clicamos na restrição de raios iguais e apagamos ela. Pronto, agora podemos editar o raio. Podemos cotar a distância da lateral dessa peça, da aresta dessa peça até o centro do círculo. No caso, a medida é 20 milímetros. Pronto, agora podemos apagar esse segmento que sobrou ali nesse rasgo, visto que ele não tem no desenho. Vamos em apagar o segmento e clicamos nas linhas que sobraram. Agora vamos colocar a cota do centro do círculo central até o círculo lateral ali. Vamos em dimensão, selecionamos o centro do círculo e o centro do círculo central e colocamos a cota, que no caso é de 47 milímetros a distância. Agora que cotamos todo o nosso desenho, vimos que o interior dele ficou colorido, no meu caso aqui ele ficou laranja, pelas configurações que eu adotei para o meu Creo. Então significa que quando eu aplicar a extrusão, o comando vai funcionar, visto que está tudo ok, não tem nenhum perfil aberto, uma linha sobre a outra,
Caso o seu desenho não esteja com o interior colorido, como laranja no meu caso, significa que tem algum problema no seu esboço. Pode ter um perfil aberto, uma linha sobre outra. Então é sempre importante cuidar esse ponto. Feito isso, é só dar um OK para salvar e sair do esboço. Pronto, agora nós vamos utilizar o comando extrudar e ele já vai automaticamente aplicar material sobre o nosso esboço. Notamos aqui que ele foi para a esquerda do nosso esboço criado. Porém, com esse comando eu posso alterar ele para o outro lado se eu quiser. Mas eu recomendo sempre fazer com que o material seja espalhado para os dois lados desse plano. Assim, todos os meus planos vão ficar alinhados no centro dessa peça. E isso vai me facilitar muito em uma montagem, como por exemplo. Para fazer isso, nós vamos nesse comando aqui, clicamos nessa seta e vamos nesse extrudir ambos os lados do plano esboço em metade. Ou seja, ele vai aplicar material para os dois lados desse esboço. Agora precisamos ajeitar a distância de material que será aplicado ao nosso esboço. No caso, pelo nosso desenho, vai ser 15 milímetros. Vamos aqui nessa caixa e colocamos o valor de 15 milímetros. E damos um Enter. Pronto, agora a nossa extrusão aplicou a quantidade de material necessário. E fizemos toda a maior parte do nosso desenho. Agora nós vemos que nós temos um rasgo aqui nessa vista superior. Um rasgo que atravessa a nossa peça. Então vamos fazer esse rasgo. Para fazer isso, nós vamos na vista superior. E selecionamos essa superfície e clicamos em esboçar. Pronto, agora nós vamos desenhar a geometria daquele rasgo. Desenhamos aqui na nossa superfície. E agora vamos colocar as cotas desse rasgo. No caso aqui eu tenho 40 milímetros da largura do rasgo. E uma profundidade de 4 milímetros desse rasgo. Então vamos aqui, cotamos a largura dele. 40 milímetros e a profundidade desse rasgo. 4 milímetros. Agora vamos cotar a distância da lateral desse rasgo até a aresta da peça, que no caso é os 29 milímetros. Pronto, agora vamos em OK para encerrar e salvar o nosso esboço. Agora vamos em extrudar. Antes nós havíamos utilizado o comando extrudar para colocar material na peça. Agora nós vamos utilizar esse mesmo comando para remover material dessa peça. Para fazer isso, eu só preciso selecionar a caixa remover material. Clico sobre ela e seleciono a direção para onde eu quero que vá, para onde eu quero retirar material. No caso, é só apertar esse comando. Pronto. No caso, ele colocou a distância de 29,99 milímetros para retirar material. Porém, não é essa distância que eu quero. O corte da peça, de acordo com o meu desenho, ele é passante. Para deixar o rasgo passante, eu vou nesse comando, clico na seta na lateral e vou até esse comando, que é extrudir até ponto, curva, plano ou superfície. Clico nele. Ele vai fazer com que o rasgo saia deste ponto e vá até este outro ponto, fazendo com que seja retirado o material da peça. Para fazer isso é só clicar na superfície, pronto. Assim ele fez o meu rasgo daquele ponto até a superfície que eu quero. Feito isso é só dar um encerrar. Bom, agora nós precisamos fazer o furo maior na vista frontal da nossa peça. De acordo com o nosso desenho, esse furo possui um raio de 15 milímetros. Então, para fazer e uma profundidade de 3 milímetros. Então, para fazer isso, nós vamos utilizar o comando furo. Para fazer esse furo, vamos primeiro precisar gerar um novo esboço. Vamos ter que referenciar esse círculo que nós criamos antes, esse furo que nós criamos antes.
e damos um fechar. Agora nós vamos em datum, abaixo da linha de centro, clicamos na seta ali e vamos em ponto. E colocamos um ponto bem no centro desse círculo. Feito isso, é só dar um OK. Agora nós vamos no comando furo, para que ele possa furar a nossa peça. Pronto, ele já selecionou ali, colocou um diâmetro de 14, porém o diâmetro do meu furo, de acordo com o desenho, é 30 milímetros. Então colocamos 30 milímetros aqui. E a profundidade dele é 3 milímetros. Então colocamos nessa caixa 3 milímetros e damos um Enter. Pronto, ele já gerou o nosso furo. Com diâmetro de 30 e profundidade de 3 milímetros. Feito isso, é só dar um encerrar. Está pronta a nossa peça. Agora vamos preencher os parâmetros dela, e esses que são as informações que vão aparecer na legenda do nosso desenho técnico. Aqui em projetado por, eu posso colocar o meu nome, no caso. Empresa, eu posso colocar a instituição onde eu estudo. O código da peça é de minha escolha. E a descrição como exercício. E damos um OK. O material não escrevemos porque nós precisamos atribuir ele. Então, para atribuir material, nós vamos em Arquivo, Preparar e Propriedades do modelo. Aqui onde é que diz Material e está escrito Não atribuído, vamos em Mudar. Aqui vai aparecer uma lista de material. Você pode selecionar qualquer um de sua escolha. Para fazer isso, é só clicar no material, botão direito e ir em Atribuir. Damos um sim, o material vai aparecer ali embaixo e damos um OK. Pronto, se aparecer escrito o nome do material que você selecionou, é só dar um fechar. E está feita a nossa peça.